ecografia onde eu tinha um hematoma subcrônico, e esse mesmo médico que atendeu a Cauane foi que me atendeu. E se não fosse pelo meu instinto maternal, eu já tinha perdido meu filho com 6 meses já de gestação, pois ele errou o diagnóstico. Ele disse que meu filho, eu tinha tido um aborto retido, que eu não tinha mais bebê, que não tinha, na ecografia, não tinha mesmo os batimentos cardíacos, não sei se eu não tinha. Mas eu sabia, eu li antes de ir para o hospital sobre esse probleminha, né, que acontece no início das gestações. E eu sabia que tinha como recuperar, né, tinha como superar aquilo ali. E ele queria fazer uma curetagem. Esse mesmo médico que fez a cesárea da Cauane. Eu tenho os papéis, tudo lá do dia que eu fui, né? Ele fez o exame de toque, disse que eu tinha um aborto retido, eu estava sem sangramento, sem dor, sem nada, e ele disse que eu tinha um aborto retido. Eu não conformei com aquilo. E ele foi chamar 2 técnicas para falar para mim, e mandou elas olhar uma ecografia, né? Onde dizia que eu não tinha um batimento cardíaco, que eu não tinha mais um bebê. E eu não aceitei aquilo. E eu fiquei insistindo, porque na primeira semana, na primeira semana quando eu descobri a gravidez, eu fiz já uma ecografia. E na semana seguinte fiz outra, a pedido da empresa. E também deu, só que eu vi que evoluiu o tamanho do embrião. E eu comentei isso com ele. E ele já estava me encaminhando para fazer a curetagem. Quando eu falei isso para ele, olha, eu comparei as 2 ecografias, eu vi que evoluiu, né? E ele disse assim, então vai para casa, vou te dar um Descopan, tu vai sentir dor, vai sangrar, se tiver no meu plantão eu faço a curetagem, senão tu vai com outro médico. E eu peguei e fui para casa. E 10 dias depois eu fiz uma outra ecografia onde o sangramento que eu tinha entre o saco gestacional ali tinha diminuído. E o nenê estava ali apresentando os batimentos cardíacos. Esse foi o primeiro livramento do meu filho, né? Poderia ter ido já com 6 meses, 6 semanas de gestação. Então, o Lucas Gael, ele faleceu com 1 ano e 2 meses. Ele era um menino de sorriso fácil, como vocês podem ver ali na foto. E ele passou 7 meses dentro de uma UTI, se recuperando de uma bronquiolite e de várias infecções hospitalares, vírus, intercorrências que aconteciam em parada cardíaca. E já dentro da UTI os médicos já me alertaram que eu precisava de um tratamento domiciliar. E eu já comecei a providenciar esse tratamento na justiça. Consegui esse tratamento, né, que foi garantido com uma ordem judicial, mas infelizmente o poder público ignorou essa decisão. Primeiro foi a prefeitura que contestou para não pagar o tratamento do meu filho, sabendo dos riscos que ele corria se continuasse internado no hospital. Meu filho saiu da UTI 2 dias depois de completar 1 ano. Foi para o quarto da enfermaria esperando pelo tratamento. E eu procurei a prefeita, né? Procurei para tentar mostrar toda a luta do meu filho, para ver se comovia ela, para ver se dava o tratamento, porque ele estava evoluindo, estava indo bem, o tratamento que ele estava tendo no hospital. Ele já não estava no respirador direto, apenas ficava algumas horas no respirador. Eu tenho aqui laudos que estavam no processo do pedido, em que a prefeitura negou, onde já os médicos alertavam do risco, né, que ele corria se ficasse no hospital. Aqui diz, devido o paciente possuir internação prolongada com diversas complicações infecciosas e respiratórias, com suscetibilidade a novos episódios, solicito com urgência o fornecimento de material
materiais necessários para o home care, já solicitado previamente. Internado, ele tem um maior risco de infecção com germes hospitalares, sendo necessário o uso de antibiótico de maior amplo espectro. Para o home care é necessário um respirador, material para o uso do respirador com filtro cilindro de oxigênio. Então, isso aqui já tinha em outros laudos que foi dado desde o início do processo. Esse laudo foi dado no dia 15 de março de 2023. No dia 3 de março, a Prefeitura recebeu um pedido da Justiça, eu tenho tudo aqui, parte do processo, onde que ela deveria fornecer o tratamento dele em 48 horas, mas ignoraram. Aqui foi dia 3 de 3 de 2023. Dessa forma, demonstrado elementos fáticos e jurídicos inerentes à realidade vivida por Lucas, foi recebida a inicial pelo juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Sapiranga, onde foi concedida a tutela antecipada por prazo máximo de 30 dias, no dia 3 de 3 de 2023. Então, a prefeita, quando soube que era eu, quando eu fui procurar, não quis me atender, mandou a secretária do lugar. Bom, ela contestou na justiça e eu continuei nas redes sociais pedindo ajuda para conseguir uma pressão popular o tratamento do meu filho. Mas nem os vereadores foram capazes de interceder por mim. Depois de mais de 2 meses internado na enfermaria, o juiz ordenou que a Prefeitura e o Estado pagassem em 48 horas o tratamento do Lucas. Mas nenhuma das partes fez nada. A Prefeitura, já sabendo das minhas manifestações, também nada fez. O direito do meu filho ficou em silêncio. O meu filho veio a falecer 15 dias depois dessa ordem judicial, por contrair mais um vírus hospitalar. E essa foi a negligência, essa falta de responsabilidade e de humanidade, que tirou a chance do meu filho continuar lutando. Lucas não perdeu a luta, ele foi interrompido de lutar. Eu vi meu bebê lutar com cada respiração e vi ele se esforçar e ainda assim não desistir. Mas o sistema desistiu dele. É por isso que hoje eu estou aqui. Não é fácil a gente reviver tudo isso, mas estou aqui porque o artigo 1º da Constituição Federal me garante esse direito. Ele diz que o Brasil é um Estado democrático de direito e que todo poder emana do povo e que exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. A Constituição Federal, artigo 196, é clara. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 11, parágrafo 2º, diz que o poder público deve garantir atendimento médico especializado a toda criança com doença grave. E a lei número 8.080, que organiza o Sistema Único de Saúde, o SUS, determina que o atendimento deve ser integral, incluindo o tratamento e a reabilitação e recuperação. Essas leis não são favores, são direitos. E quando o poder público ignora uma decisão judicial, ele nega o tratamento que pode salvar uma vida, ele está violando a Constituição. Meu filho se foi por falta de um cumprimento da lei. E eu estou aqui hoje por justiça, por verdade, porque nenhuma mãe merece estar passando por isso. E com base nesses direitos que eu hoje me manifesto, estou aqui como mãe, cidadã, pedindo justiça e transparência e respeito. E além do mais, por eu ter ido nas redes sociais cobrar a justificativa por não terem pagado o tratamento do meu filho, porque a gente não aceita isso em silêncio, eu fui processada pela prefeita. Tenho aqui comigo uma liminar
liminar. Coligação Juntos Fizemos Mais por Sapiranga, composta pelas agremiações partidárias municipais de Sapiranga, os partidos PL, Partido Liberal, PRD, Partido Renovação Democrática, MB, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, PP, Progressista, Federação PSB, Cidadania e Karina Patrícia Nadi Correia. Por seus procuradores infrasignatários, procuração inclusa, vem a presença de Vossa Excelência, com suplênio do artigo 96 da Lei 9.504, de 1997, representação eleitoral por calúnia, injúria e difamação, porque uma mãe estava nas redes sociais falando a verdade, alertando as pessoas como uma cidadã deve fazer. E fui processada. E, bom, a juíza viu todas as minhas manifestações, porque o que eu pude dar como prova foi as minhas redes sociais, e viu que não tinha cunho partidário. Realmente eu estava me manifestando como uma enlutada. E eu acho isso um absurdo, porque ali, nesse processo, eu recebi a resposta que eu esperava. Que realmente meu filho foi negligenciado por falta de interesse da parte da gestora. E tanto ela como os vereadores nada fizeram, mesmo sabendo que a prefeita veio me processar por conta disso, nem os vereadores se manifestaram para cobrar a prefeita sobre esse processo. Mas eu só queria dizer o seguinte, que ninguém deve ficar calado diante de uma injustiça, porque nós temos nossos direitos. O meu filho sofreu 1 ano dentro do hospital, lutou bastante para se recuperar. Como vocês podem ver, essa foto foi tirada uns dias antes dele falecer. E ele morreu por negligência, falta de interesse. Porque não foi por falta de dinheiro. Eu tenho aqui comigo partes que também estavam no processo da prefeita contra mim, que ela retirou das minhas redes sociais, tanto que está aqui assinalado, onde eu fazia a minha manifestação, onde eu mostro para as pessoas uma live que ela fez, onde, perguntado sobre o meu filho, ela dá a sua versão, que ia contra a verdade. Ela pediu para que a Luísa tirasse esse vídeo e outros links, onde eu mostrava o laudo do meu filho, pedindo para que ele fosse tirado do hospital. Ela sabia disso. Ela sabia que ele poderia vir a óbito, e mesmo assim contestou na justiça. E mesmo depois, com uma ordem judicial, ela não fez nada, nem para pressionar o Estado a pagar a parte deles. E eu quero também destacar aqui que no mesmo ano que meu filho faleceu, porque a prefeitura não tinha 160 mil para pagar o tratamento dele, eles fizeram uma festa de 5 milhões de recursos livres. 11 de novembro de 2023, está aqui, que saiu na RBS. Essa publicação também ela pediu para que a juíza mandasse tirar das minhas redes sociais, que a juíza não tirou, porque ela foi sensata na decisão dela. Aqui diz: Prefeitura de Sapiranga vai gastar quase 5 milhões nas festas da Rosa deste ano, 3 vezes mais do que o desembolsado no anterior. Jorge Mateus, Zé Neto e Cristiano têm cachês de 600 mil. O Ministério Público sinaliza que cidade tem problemas com vagas em creches, cirurgias, encanamento com problemas imóveis aguardando revitalização e a construção de rede de bombeamento. Então, 600 mil eles tinham para pagar um show que não durava uma hora por aí, mas não tinha 160 mil para pagar o tratamento de um bebê que lutou por toda a sua vida com tanta força, com tanta garra para viver. É isso que eu me pergunto. Porque essa inversão de valores, ela sabia que ele poderia vir a morrer, mas mesmo assim
ela quis assumir o risco porque muitos pais se calam diante dessas injustiças com medo de represália, assim como aconteceu comigo. Eu fui processada. E o que ela não faz com outras pessoas que tentam falar? Porque o que ela fez foi uma tentativa de me calar. Porque se ela não tivesse nada também, ela poderia ter vindo me procurar e se justificar, porque ela estava em campanha eleitoral. Seria até mais favorável para ela. Mas ela preferiu me calar dessa maneira, me processando, cobrando indenização por cada dia que eu falasse do meu filho e da injustiça que foi feita a ele. E faz 2 anos que estou nessa luta e eu quero agradecer a vocês por ter essa oportunidade de estar me dando voz, porque é difícil a gente sozinha falar e não ser ouvida. Tanto a Câmara dos Vereadores também, eu não tive nenhum apoio deles, tanto antes, quando eu pedia pelo tratamento do meu filho, depois, quando ele faleceu, e também quando eu fui processada. Isso mostra claramente que eles não têm nenhum interesse pelo povo que elegeu a eles. É isso que eu tenho para falar. Obrigada,